Querido, semana passada eu comecei a falar sobre a importância de nós cuidarmos do nosso homem interior, porque a partir deste homem interior nós governamos toda a nossa existência. Muitos de nós não prestamos muita atenção às vezes no homem interior. Estamos às vezes mais conectados com as coisas aqui fora. Estamos mais preocupados em resolver o mundo ao nosso redor. Sendo que na realidade, não é esse o foco de Deus. Deus não nos despreza o mundo exterior, mas Deus nos fortalece no homem interior para que a gente possa ter uma boa resposta no mundo exterior. Quando esses valores são invertidos, geralmente nós temos problemas. Eu aconselho você a ouvir a primeira parte dessa mensagem lá no nosso site, lá no nosso canal do YouTube, para você entender um pouquinho mais. Hoje eu vou dar continuidade a este assunto porque ele é de suma importância. Porque é de suma importância. Deixa eu te explicar num contexto. Tente imaginar Deus, Criador dos céus e da terra, criou o universo, essa dimensão que nós temos, desconhecida. Para alguns cientistas nós temos uma multiplicidade de universos, ou seja, mais de um. Para alguns nós temos um universo infinito, desconhecido. Agora Deus pega toda essa grandeza que é o universo, com toda a obra majestosa da criação, e parece que faz isso ser sustentado na fragilidade humana, na pessoa de Adão. Parece que Deus, assim, Ele mostra para nós, na pessoa de Adão, o quanto, de fato, existe uma fragilidade entre céus e terra, chamado ser humano. Mas, ao mesmo tempo, Deus não olha a nossa fragilidade, Ele acredita em nós. Deus não olha a nossa pequenez, Ele acredita em nós. E aqui está a grandiosa obra de Deus. Ele não precisaria de nenhum de nós, porque Ele fez toda a imensidão do universo sem nós. Mas ao mesmo tempo Ele mostrou o quanto nós somos importantes para aquilo que Ele está fazendo ou para aquilo que Ele está sustentando. E se você olha na pessoa de Adão, na pessoa de Eva, onde é que eles se perderam? Eles não se perderam do lado de fora. Eles se perderam do lado de dentro. Eles não se perderam porque não tinham nada. Pelo contrário, eles tinham tudo. Eles não se perderam porque Deus estava distante. Pelo contrário, Deus estava com eles todos os dias na viração da tarde. Eles não se perderam porque eles estavam em pecado, porque eles nasceram sem pecado, eles eram imortais. Adão e Eva não tinham uma desculpa externa para dizer assim, eu errei por causa disso. No entanto, quando você estuda a história de Gênesis, principalmente ali o capítulo 2, o capítulo 3, você vai observar que Adão e Eva, eles caíram, foram derrotados por dentro. Eva viu que a árvore era boa e desejável para lhe dar entendimento. O desejo do homem não está fora. O desejo do homem está dentro. E aqui você vai entender o que é a vida. Todos nós corremos atrás da satisfação dos nossos desejos. Não existe ser humano na face da terra que não está atrás da satisfação dos seus desejos. E ele pode ser aqui numerado em vários aspectos. E geralmente, quando esses desejos não são conquistados por vias normais, eles são buscados a qualquer preço. E às vezes, qualquer preço que parece caminho bom, como pareceu para Eva, é o caminho da ruína, é o caminho da destruição. Porque a Bíblia mostra que Eva, ela viu o mal, e viu Eva que era bom. Geralmente, as nossas decisões, para a satisfação dos nossos desejos, ela nunca vê a maldade, mas ela sempre encontra ali o bem, mesmo sendo mal. Bem, onde a gente chega com essa conclusão, dessa introdução aqui? De que o problema não está fora, o problema está dentro. A forma como eu enxergo o mundo aqui fora está aqui dentro. A forma como eu reajo no mundo aqui fora está aqui dentro. A forma como eu dou resposta aqui fora está aqui dentro. A forma como eu vou saciar os meus desejos não é fruto de fora, é fruto de dentro. Então, se eu não me
voltar para o meu homem interior, se eu não me voltar para compreender esse ser que sou eu de verdade, eu terei sérios e sérios problemas. E não só sérios problemas, eu terei sérios problemas recorrentes. Pastor, mas eu sou crente nascido de novo? Não tem problema. Crente nascido de novo, que não tem consciência do seu homem interior. Crente nascido de novo, que não trabalha, não é instruído no seu homem interior. Ele continua cometendo as mesmas falhas, os mesmos erros, talvez até piores do que aquele que está lá fora. Nós temos que parar um momento em nossas vidas e dizer, eu preciso cultivar o meu homem interior. Então, voltando para isso, eu gostaria de trazer aqui alguns princípios. Primeira coisa, nós temos que entender a nossa estrutura humana. Esse ser chamado humano. Vamos ler lá o livro de 1 Tessalonicenses, ou a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e vamos entender então a estrutura humana. O texto diz assim, o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. Aqui mostra a natureza humana. Eu sou um espírito, nós somos um espírito, que possuímos uma alma e habitamos num corpo. Por que não é inverso, pastor? Por que eu não sou um corpo que tem uma alma e um espírito? Não, eu sou a imagem de Deus, e Deus é espírito. Deus, quando me criou, Ele me criou à sua imagem. O meu ser real e verdadeiro é espiritual. Eu possuo uma alma, nesse sentido da pregação hoje, limitada a pregação hoje, para me relacionar comigo mesmo e com as pessoas. E eu habito num corpo para poder ter o direito de ficar na terra. Assim como um astronauta precisa vestir uma roupa para subir ao espaço e não morrer lá, eu preciso desse corpo para habitar na terra. Da mesma forma que eu não cultivar o meu corpo, no dia que eu permitir que ele seja destruído, eu não posso mais habitar aqui. O que me dá direito de viver nesse mundo é o meu corpo. O que me faz eu me relacionar bem com as pessoas, ter relacionamentos extraordinários, que me levam além das minhas próprias limitações, que faz eu alcançar além da minha própria capacidade, é minha alma. Se eu não tenho uma alma curada, sarada, que eu seja um amigo agradável, que eu seja uma pessoa boa de convivência, dificilmente eu vou desenvolver relacionamentos extraordinários. Da mesma forma que eu não tenho consciência do meu homem interior, o meu espírito, eu não vou ter um bom relacionamento com Deus. Então, observe que o livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 diz, muito importante, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando fomos criados, espírito, alma e corpo, nós éramos vivos, todos nós éramos vivos, mas todos nós pecamos. E esse pecado foi transferido à raça humana. Ainda que nós não tenhamos pecado à semelhança de Adão, todos nós pecamos na pessoa de Adão, como raça humana. Então nosso espírito morreu. O que diz lá Romanos capítulo 6, versículo 23? Diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Então, como consequência, nós morremos. Mas, em Cristo Jesus, nós nascemos de novo. O que significa nascer de novo? O meu espírito foi recriado. O meu homem interior foi ressuscitado. E o que me impressiona às vezes, entre nós, os cristãos, é que nós não temos a plena consciência da obra mais extraordinária que Jesus fez por nós, que é nos tornar nova criatura. Eu não sei se você já percebeu, que no momento em que você nasceu de novo, você nasceu com as mesmas rugas. Eu sei que você gostaria que fosse diferente, eu também. Né? Você nasceu de novo com a mesma idade, eu sei que você gostaria de ter sido diferente, eu também. Né? Eu gostaria da lei, né, de Benjamin Bantam, eu gostaria de ter nascido de novo com a sabedoria que eu tenho, com 51 anos, né, mas com a energia de um jovem de 15 anos. Mas não deu, não foi assim que Deus escolheu. Né? Eu nasci de novo, com as mesmas limitações biológicas, eu nasci de novo com as mesmas limitações financeiras, mas o meu espírito é um homem novo, ele é recriado à imagem de Deus. O que me assusta, você está perguntando? Nós
não cultivamos esse homem. Ele é constantemente desprezado. Ele é constantemente anulado. E por isso que nós temos, às vezes, e infelizmente eu digo, alguns cristãos que frequentam igrejas por anos e anos e anos e anos, e eles não conseguem ver evolução, porque o máximo que eles fazem, por serem crentes, talvez param de beber, por serem crentes param de beber e fumar, mas estão cuidando do corpo. Quando você para de beber e para de fumar, você não está cuidando do teu espírito, você está cuidando do teu corpo, porque um cara que bebe em excesso e um cara que fuma, vai morrer inevitavelmente antes do tempo. Não sou eu que estou falando, a própria ciência diz isso. Aí algumas pessoas pensam, não, parei de beber, parei de fumar, virei crente. Ótimo, você não virou crente porque você parou de beber e de fumar. Você virou crente na linguajar porque você nasceu de novo. Então você entrou na lei da preservação do corpo, que diz, Coríntios fala sobre isso, se você destruir o corpo, Deus também vai te destruir. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e Deus habita em vós? É importante cuidar do corpo. Mas essas coisas não levam você a ter um relacionamento tão profundo como o esperado por Deus. Por quê? Porque o corpo é importante, mas ele não é essencialmente o veículo pelo qual Deus se relaciona com você. Ok? Então você tem que entender a natureza de Deus para se relacionar bem com Ele. Por que será que Deus recriou o teu espírito com o novo nascimento? Olha o que diz lá João 4:24. Esse texto é muito, muito importante, porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você não se relaciona com Deus senão no espírito. Uma vez eu estava discipulando uma família. Ele disse, pastor, mas eu não sinto Deus. Eu falei assim, Deus não é para ser sentido, Deus é para ser conhecido. Deus é para ser descoberto. Deus é um mistério a ser descoberto. Mas eu não entendo Deus. Deus não é para ser entendido, Deus é para se relacionar com Ele. Se você depender das suas faculdades intelectuais para entender Deus, deixa eu te falar uma coisa, você está num mundo sem resposta. Porque a resposta que Deus tem para você não está no seu intelecto, ainda que a fé não seja bruta, ainda que a fé não seja ignorante, a resposta está no seu espírito. Porque Deus é espírito. E Ele procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A razão porque algumas pessoas entram e saem de um lugar de reunião como esse, que costumam chamar de igreja, algumas pessoas entram e saem de algumas reuniões religiosas e parece que Deus não faz sentido para ele, não é culpa de mais ninguém, senão dele mesmo, por ignorar a existência do seu homem interior, por ignorar o exercício espiritual que ele tem que fazer para ser fortalecido aqui dentro. E a partir desse texto, a gente tem que começar a falar assim, uau, né, se o meu relacionamento com Deus é em espírito, deixa eu entender melhor isso aí então. Como é que eu posso entender Deus no espírito? Presta atenção, 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 9 a 12. Vamos ler lá, presta bem atenção nesse texto. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha o que diz lá. Mas Deus não las revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Segue lá. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Em outras palavras, o que você precisa conhecer de Deus, que lhe foi dado gratuitamente, você não vai conhecer com os olhos naturais. É o que o texto está falando. Você não vai conhecer pelos ouvidos naturais, é o que o texto está dizendo. Você não vai conhecer pela percepção natural, pela investigação natural, é o que o texto está dizendo. Mas o seu relacionamento com o Espírito de Deus, ou seja, quando o teu Espírito, ele se relaciona com o Espírito de Deus, quando essa linguagem
elas se encontram, porque a linguagem do Espírito, você não entende com a intelectualidade. O próprio texto, depois ele em casa, segue dizendo que as coisas do Espírito parecem loucura para os homens naturais, mas são discernidas pelos espirituais. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte: se você está procurando por Deus, se você está desesperadamente a ter uma comunhão profunda com o Senhor, e você tenta sentir Deus pelos cinco sentidos do corpo, audição, paladar, visão, olfato e tato, você não vai conseguir. Não é por aí o caminho. Então esse sistema de religião sensorial, ela tem pouco proveito para que você seja uma pessoa saudável, madura em Jesus Cristo. Pelo contrário, quanto mais você for sensorial, menos maturidade você vai ter. Porque o coração do homem é enganoso. Você vai ficar igual um adolescente, em bom sentido aqui, sem ofender os adolescentes, deixa eu tomar cuidado com o que falo. Igual uma criança, sem ofender as crianças. Você vai ficar assim, uma hora pensa que é uma coisa, outra hora pensa outra, outra hora está aqui, outra hora está lá, fica igual o vento agitado, porque o coração é enganoso. Se você for guiado pelo que você sente, você vai ser folha no vento. Nunca vai chegar a lugar nenhum. Porque você está indo para lá, de repente o vento sopra para cá, você está indo para cá, o vento sopra para lá, você vai ser sacudido pela vida. Em Deus não é assim, com Deus não é assim. Esse não é o caminho pelo qual Deus caminha. Eu preciso treinar o meu homem interior. Eu preciso treinar o meu homem espiritual. Pastor, mas eu sou religioso. Tá bom. Olha o que diz a Bíblia em João capítulo 3. Versículo 3 até o versículo 7. Essa conversa Jesus teve com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Doutor da lei, um homem instruído na letra. E Jesus fala para ele assim: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver, diga comigo, ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como um homem pode nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Diga comigo, entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então você percebe sobre ver e entrar? Se você não nasceu de novo, ou seja, seu espírito não foi recriado, isso daqui, irmão, sobre recriação do espírito, religião nenhuma pode fazer, denominação nenhuma pode fazer, ciência alguma pode fazer, médico algum pode fazer, pregador nenhum pode fazer, nada e ninguém, exceto Deus, pode fazer você uma nova criatura. Então, quando você nasce de novo, os seus olhos se abrem para uma nova realidade. Os seus olhos se abrem para um novo entendimento. E aí, por esse entendimento, você entra no reino de Deus. Mas mediante o seu homem interior. O grande problema é que as pessoas não nascem de novo. Porque elas não estão procurando Deus, e sim uma religião. Não estão atrás do seu Criador, mas de um sistema que talvez deu uma reformada no seu comportamento. Reforma de comportamento, irmão. Nós temos muitas instituições que fazem melhor do que a própria religião. Mas tem uma coisa que ninguém pode fazer, é te dar uma nova natureza, exceto Deus. E se Ele te deu, quem nasceu de novo, diga amém. Uns 2 améns. E se Ele te deu? Por que você não cultiva o seu homem interior? Você gasta tempo com o seu homem exterior constantemente. Espero que você escove seus dentes todos os dias. Se não, por favor, mantenha uma certa distância, por favor. Espero que você penteie os seus cabelos todos os dias. Espero que você tome banho todos os dias. Espero. Principalmente as mulheres que têm um olfato super aguçado. Oh, Deus, fala com meu marido agora. Não, estou brincando. Né? E aí, por diante. Você cuida constantemente do seu homem interior. Você já acorda cuidando do seu homem interior, tomando café, trocando de roupa, almoçando, tomando café da tarde, jantando, dormindo. O tempo inteiro você está cuidando do seu homem interior, porque você não quer ficar doente. Não é verdade? Você quer ter prazer.
você quer ter satisfação, você quer viajar, e assim por diante. Então você paga o preço que for necessário para que o homem exterior, ele seja satisfeito. Não é verdade? E assim por diante. A minha pergunta é, com qual intensidade nós cuidamos do nosso homem interior? Na mesma proporção, ou ali, se um pouco mais abaixo, que não deveria ser um pouco acima, a gente não faz. Essa negligência do homem interior vai fazendo de nós religiosos performáticos, mas sem transformação. Vai fazendo de nós pessoas que têm uma aparência de piedoso, mas negamos-lhes o poder. Vai fazendo de nós, literalmente, hipócritas. Porque a gente prega uma coisa que por trás dos bastidores a gente não consegue viver. Porque a vida com Deus não pode ser vivida na carne. Acredite que eu estou falando. O cristianismo não pode ser vivido por quem não nasceu de novo. O verdadeiro. Somente para quem nasceu de novo. E que cultiva o seu homem interior. Então, uma das propostas que nós teremos aqui na igreja, Betel, na família Betel, é treinar esse homem interior. Você vai de fato ser um homem que vai ouvir do Espírito, vai ver do Espírito, vai perceber do Espírito, vai andar pelo Espírito, vai construir no Espírito uma vida abundante. Aleluia! Porque nós queremos que vocês sejam filhos maduros. E essa maturidade parte do seu homem interior. Glória a Deus! Então, a religião, ela é boa para a carne, mas ela não tem poder nenhum contra a sensualidade. Se você ler, eu desafio você ler essa semana a carta de Colossenses, ele fala sobre coisas de festas, e luas, e comidas, e bebidas, e ele termina dizendo, mas isso não tem poder nenhum contra a sensualidade, ou seja, contra uma vida na carne. Não tem. Não tem mesmo. Bem, seguindo aqui, você já entendeu a natureza humana, já entendeu a natureza divina. Agora, deixa eu te colocar numa outra realidade aqui. Você tem que entender a realidade dos mundos em que habitamos. Pastor, então quer dizer que agora eu vou ser um homem espiritual, eu vou ouvir Deus, eu vou entender Deus, eu vou ver o reino, eu vou entrar no reino, eu vou ouvir a voz do Espírito, aleluia. Agora eu vou ser então como Miguel, aleluia, Gabriel, glória a Deus. Eu vou agora ser um homem intocável pela sociedade. Não é verdade. Se alguém te ofereceu isso, lamento em te dizer que esse pregador foi mentiroso. Porque mesmo você sendo um homem espiritual, deixa eu te dar um exemplo aqui. Você vai viver num mundo em que os sentidos vão constantemente lutar, querendo ter o governo da sua vida. Você pode estar num quarto de oração, 2 horas num quarto de oração, 3 horas num quarto de oração, uma madrugada inteira no quarto de oração, ok? Você já percebeu que mesmo no quarto de oração, os seus sentidos ficam te chamando o tempo inteiro para você vir para a carne? Uns ficam pensando no feijão que vai queimar, outros ficam pensando na conta que tem que pagar, outros ficam pensando no filho. Alguém já passou por isso aqui ou só eu? Pelo amor de Deus, levante a mão aí. Não me deixa eu ser um pecador sozinho aqui. Vai, levante a mão, me ajuda aí. Meu Deus do céu. Eu sempre costumo dizer que a primeira hora de oração, você não está nada mais, nada menos de colocando a tua carne no lugar. Depois de 1 hora de oração, aí você começa. Eu fico pensando, então, o cara que não consegue orar 5 minutos. É a oração na carne, o tempo inteiro, estou brincando. Não dá tempo de você dissociar a sua mente do mundo natural. Não dá tempo de você desvincular os seus desejos. E quem aqui tem essa prática sabe o quanto é verdade que eu estou falando. Então nós habitamos constantemente em 2 mundos. Você quer ver outro exemplo verdadeiro? Quem aqui já saiu de um culto abençoado e falou, meu Deus, eu não sei que culto foi aquele, eu não sei se o céu desceu, se eu subi para a glória, eu não sei onde que eu estava, que fogo! Quando chega na esquina, está brigando com a mulher. Não, vamos lá, irmão, confessa aí, vai lá. Eu nem vou falar com as mulheres que brigam, porque mulher não briga, mulher é tão boazinha, mulher assim, sabe? É até um pecado falar que mulher briga, não é verdade? Mulher, não, meu Deus, falar contra a mulher é um pecado.
Imperdoável. Vamos lá, quantos homens já fizeram isso aí? Olha lá, tá vendo? No meio do caminho. Quem já veio para a igreja? No meio do caminho, já quebrou o pau. E voltou para casa. Eu nem vou para a igreja mais. Vamos, confessa, Deus está revelando. Deus está revelando. Eu já fiz isso. Eu sou pastor. Eu ia pregar naquele dia. Eu quebrei o pau dentro do carro. Quase que eu quebrei o carro também. No meio do caminho, liguei para o meu presbitério e falei, gente, sem condições de pregar. Se vocês querem que eu xingue todo mundo aí, se vocês querem que eu dou de pau em todo mundo, aí vocês me põem no púlpito. Se não, me substitua. Mas, pastor, fazer, não tem opção. Ou é na carne, ou arruma outro pregador no espírito. Ai, pastor, você tem coragem de falar isso? Tenho, porque é verdade. Você pensa que você está falando aqui com um santo? Só se for de galocha, do pau oco. Todo mundo vive nesses dois mundos. Todo mundo vive nessa guerra entre carne e espírito. Essa é uma realidade muito grande que a gente tem que entender. Vamos ver lá o que diz Romanos capítulo 7. Vamos para a palavra de Deus. Olha o que diz, né? A partir do versículo 22. Porque no tocante ao homem interior, diga comigo, homem interior. Mais forte, diga homem interior. Não é homem do interior, porta, pastel, não, é homem interior, amém? Tá? Eu tenho o quê? Prazer na lei de Deus. Mas olha só a realidade do outro mundo. Mas vejo nos meus membros uma outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. Eu não queria que esse versículo estivesse escrito ali. Não sei por que escreveram. É a verdade. Dois mundos, constantemente, que podem habitar às vezes no mesmo lugar. Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, disse Pedro. Jesus exclamou, não foi carne e sangue quem tu revelou, Pedro, mas meu Pai que está no céu. Pedro estufou o peito assim, ó, sou o cara. Tirou a selfie comigo aqui, ó. Passado sei lá quanto tempo, não muito distante, Pedro começa a dizer assim, eu estou num ambiente espiritual aqui, entenderam a minha natureza, entenderam a minha missão, e agora eu posso então falar de coisas mais profundas, porque parece que eu estou numa congregação ultra espiritual, eles entendem as coisas do Espírito. Irmãos, já que vocês são tão espirituais, que entendem quem eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, quero falar a minha missão, importa que eu vá à morte, morte de cruz. Aí vem Pedro, para trás de você! Que isso, Senhor? Não te permita. Aí Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás, que não entende as coisas de Deus, só as coisas dos homens. Mas como que pode? Não era o Pedro que tinha sido? Alguém está entendendo comigo aqui ou não? Será que eu estou olhando para algum Pedro aqui hoje? Não, vou até virar para cá, porque eu não quero ficar revelando tão assim descaradamente você. Essa é a realidade, irmãos. E a gente não deve ficar aqui achando que isso não é parte da vida, é parte da vida. Deus nos salvou desse mundo perdido, que é considerado um chiqueiro, nos levou lá para a glória, lá para o seu trono, deu um banho na gente, deixou a gente brilhando, ficou parecendo um anjinho assim, colocou uma roupa tão branca, tão branca, tão branca, e ao mesmo tempo nos colocou aqui de volta no chiqueiro, dizendo assim, vê se não se suja. Essa é a realidade da salvação. Então, olha o que diz lá 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Vamos ler a Bíblia. Para isso, não nos desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Todo dia eu tenho que estar lá. Se você deixar um dia o seu homem interior sem alimento, se você deixar um dia o seu homem interior sem ser cuidado, se você deixar um dia o seu homem interior sem dar atenção, ele vai morrendo dentro de você. É mais ou menos assim, quando você está com o seu homem interior equipado, alimentado, bem nutrido, Deus fala com você, meu servo, meu filho. Aí você vai desanimando, aí a voz de Deus vem, meu servo, meu filho. Aí você vai negligenciando, meu filho, meu servo. Aí você vai negligenciando, na realidade, não é Deus que deixou de falar,
é a nossa percepção de Deus é que diminuiu. Porque nós deixamos de dia a dia cultivar o nosso homem interior. E essa é a realidade dos dois mundos. Aqui fora a corrosão, aqui fora a corrupção, aqui fora a morte, aqui fora a decepção, aqui fora você está limitado ao tempo e ao espaço e às tragédias da vida. Mas aqui dentro você está conectado com a eternidade. Aleluia. Eu não sou, às vezes as pessoas estão brincando no carro esses dias, eu e minha mãe, porque minha mãe está com a mania agora, irmãos, me ajudem. Tudo ela tem que falar no mínimo 3 vezes. Aí eu vou contando assim, fala uma vez, eu vou conversando com ela assim. Aí ela esquece que eu estou contando assim, daí ela vai lá, repete tudo de novo, eu falo. Ela vai e repete tudo de novo. Agora, não sei o que aconteceu, se é a convivência com a Juliana, ela está falando 5. Aí eu falei, não, 3 eu já governo, 5 é demais para mim. Deixando as brincadeiras de lado. Aí ela pegou e soltou uma. Que mulher, já falei, mulher nunca peca, mulher só dá uma exagerada, né? Eu quero ver, seu chato de galocha, quando você ficar velho. Você vai ficar insuportável, pior do que eu fiz para trás de mim, maldição, em nome de Jesus. Mas, o que eu quero dizer? Segundo esse texto, você só envelhece se você quiser. Porque você pode ser corrompido no seu homem exterior. Mas se você se renovar, seu espírito está conectado com a eternidade. Seu espírito está conectado sempre com o novo de Deus. Seu espírito está sempre conectado com a vitória. O seu espírito está sempre conectado com a esperança de um futuro glorioso. O seu espírito está sempre conectado que ainda que as coisas aqui fora não estejam tão bem como você gostaria, ainda que as coisas não aconteçam como você planejou que estivesse acontecendo, ainda que tudo e todos estejam contra você, não importa essa aqui fora, e não importa essa aqui fora, o que importa é que aqui dentro eu estou sendo renovado, aqui dentro eu sou um menino, aqui dentro eu sou como aquele que corre e não se cansa, que caminha e não se fadiga, aqui dentro eu sou como aquele que tem asas como de águia e está sempre voando nas alturas, acima das nuvens tempestuosas da vida. Aqui dentro eu sempre tenho vitória, aqui dentro eu sempre tenho esperança, aqui dentro eu nunca estou sozinho. Dia a dia. Dia a dia. Nós não podemos perder essa realidade. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 16. Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, onde? Na carne. Não, irmão, se você quer ser fortalecido na carne, vai para o gym. Vai fazer workout, vai lá levantar peso, aí você vai ficar bombadão. Agora, se você quer ser fortalecido no homem interior, você tem que ir para o gym sobrenatural. Você tem que ir para o gym celestial. Você tem que ter esse contato na viração da tarde com Jeová, para ouvir Jeová. Você não tem que ficar lá ouvindo voz de serpente. Você tem que ter um encontro com Deus Todo-Poderoso, que quer o teu bem e quer abençoar o seu destino, a razão pela qual você veio ao mundo. Não ficar ouvindo voz de serpente. Nós precisamos parar para pensar que se eu quero de fato crescer em Deus, ser um homem saudável, ser um homem maduro, ser um homem mais comprometido com os valores do reino, eu não vou encontrar isso nos homens simplesmente, eu não vou encontrar isso na religião, eu não vou encontrar isso num sistema, mas em Deus, no meu homem interior, eu sei que eu tenho isso. Eu sei que tenho. E eu posso. Isso foi acessado por Jesus e me dado por herança, gratuitamente, como nós lemos. Está comigo aqui ou não? Então, de forma prática, como é que eu posso fortalecer esse homem interior? Como é que eu posso entrar nesse gym espiritual? Como é que eu posso começar hoje
estar um pouco melhor amanhã, daqui uma semana melhor ainda, daqui um mês mais forte, daqui um ano, eu sou um guerreiro de Jesus, eu sou um homem maduro, eu sou um homem que Deus pode contar comigo, para que os céus toquem a terra. Vamos lá, tudo parte de uma consciência. Todos os textos que nós lemos, você vai perceber que eles citam, de uma certa forma ou não, a consciência. Consciência é essa que não é por olhos naturais, ouvidos naturais, percepção natural. Consciência é essa que não é vista com o homem carnal, mas pelo nascer de novo, você vê e entra. Sempre fala de uma consciência. Qual é a primeira consciência que você tem que ter? Da sua identidade. Eu sou um homem espiritual. Deixa eu perguntar de novo, quem nasceu de novo aqui? Só desse lado aqui, quem nasceu de novo? Só desse lado, quem nasceu de novo? Só as mulheres, quem nasceu de novo? Só os homens, quem nasceram de novo? A consciência do que significa isso, olha lá. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Vem cá. Você tem consciência do seu homem interior? Você já parou para pensar como que você discerne quando é sua alma falando, quando é seu espírito falando, quando são seus desejos falando e quando é a vontade de Deus falando? Se você pega lá Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é espada de dois gumes, que entra no homem e faz divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e traz a consciência, a vontade do ser humano. É uma das coisas mais belas que Jesus te deu, irmão. Você nasceu de novo, Jesus te deu a habilidade, está na sua natureza, de saber quem você é. Porque você, querendo ou não, vai sempre habitar em dois mundos. Um mundo exterior, que é o mundo, que é o mundo físico, e que é o mundo da carne. Em outra coisa eu vou explicar sobre isso, é cenas do próximo capítulo. Se você perder, é por sua conta e risco. Porque aqui fora são essas três coisas que habitam. O mundo natural, o mundo hostil a Deus e o mundo da carne. Aqui fora, ele vai sempre existir isso. Quando é que você vai parar de ter isso na sua vida? Só quando for para o céu. Novos céus e nova terra. Enquanto não tiver esse novo céu, nova terra, você vai ter que conviver com essa realidade. Ah, eu estou com um problema no trabalho. Vai mudar de patrão? Vai ter um mundo lá. Vai mudar de igreja? Vai ter um mundo lá. Enfim, o mundo vai sempre estar presente. Agora, como é que eu faço para que em meio ao mundo eu não seja seduzido pelo mundo? Como que eu posso estar no mundo, mas não andar na carne? Como que eu posso andar nesse mundo e não fazer simplesmente a minha vontade, mas a vontade de Deus? Tudo começa pelo homem interior. Tudo começa por você ter a consciência que ele é real. Ele é real. Se você nasceu de novo, você tem que entender, esse homem habita aí. Ele é o seu verdadeiro eu. Ele é aquele que tem a consciência sua. O texto diz, ele conhece todas as coisas suas. Você sabe se você está mentindo ou não. Você sabe se você está com motivações erradas ou não. Você sabe se você está sentindo o que não está sentindo é verdadeiro ou não. Sabe onde? Quando você ouve o seu homem interior. Você sabe aqui, você não para prestar atenção. Às vezes você solta uma palavrinha sarcástica, lá o seu homem interior fala, você provocou, hein? Você sabe quando você faz um comentáriozinho, lá dentro do seu homem interior, inveja, hein? Só que você negligencia essa voz. Você sabe quando você toma uma decisão, lá no fundo do seu coração, está amargurado, hein? Mas você negligencia isso. Está ferido, hein? Mas negligencia isso. Então Deus te convida para você lidar com estas coisas. Mas pela negligência de não ouvir o homem interior.
por mais querer manter a aparência, do que lidar com esse problema que está ali dentro. Ele é real, ele é verdadeiro, ele está ali, está dando fruto. É melhor ficar com a aparência. Aí a religião da aparência vai ser um convite para você. E se você ouvir isso, você vai lá, fica anos e anos na religião da aparência, que não tem poder contra a sensualidade, e nunca se tornará alguém à imagem de Jesus. Pastor, é fácil? Nunca preguei ser fácil. É impossível? Nunca disse que é impossível. É difícil? Sempre disse, é gostoso. É boa, é a grande aventura com Jesus. Ser reconstruído. E dia após dia, Deus poder te colocar como uma exposição, onde você está vendo? O que o pecado fez, olha o que eu estou fazendo. Está vendo o que o mundo fez? Olha o que eu estou fazendo. Cada dia mais, aquela glória que foi te roubada por causa do pecado, agora ela foi devolvida pelo novo nascimento. E você vai sendo transformado e brilhando mais. Vai sendo transformado e expressando cada vez mais a imagem de Cristo. Vai sendo transformado e cada dia mais sendo um ser celestial peregrinando sobre a terra. Pegue essa consciência, você é um ser espiritual. A sua essência é um ser espiritual. A segunda consciência da luta entre carne e espírito. Olha o que está escrito lá em Gálatas 5,17. Porque a carne luta ou milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Escute, olha para mim aqui. Não tem paz entre carne e espírito. Não tem convivência fácil entre carne e espírito. Carne e espírito sempre é briga. Carne e espírito sempre é combate. Carne e espírito, por quê? Porque ambos estão lutando para ter o controle. E agora entra o poder da decisão. Se Deus é Deus, por que Ele não entra e toma o controle? Se o diabo é o diabo, por que Ele não entra e toma o controle? Porque existe uma lei chamada livre-arbítrio. Nem Deus e nem o diabo pode entrar onde você não permite. Se a carne entrou, não pensa que o diabo entrou ali sem ser convidado. Se Deus entrou, não pense que Ele entrou ali como invasor. Eles estão brigando. O espírito e a carne, o espírito e a carne, o espírito e a carne estão brigando para conquistar o teu coração. A quem você está ouvindo? Você está ouvindo a voz que vem na viração da tarde? Ou você está ouvindo a voz da serpente? Qual é a sua decisão? Por quem que você está decidindo? A carne e o corpo lutam constantemente pelo controle. Lê em casa Romanos capítulo 6 e capítulo 7. O capítulo 7 é interessante, porque lá nos versículos finais, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero fazer acabo fazendo. Eu percebo então que na minha mente a lei do Espírito, mas dos meus membros da minha carne habita o pecado. Miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Você sabe o que eu acho interessante aqui? É que muitos de nós cristãos pegamos isso como se fosse uma sentença fatídica, como se nós não pudéssemos andar em vitória. Na realidade, isso é uma pergunta retórica. Paulo faz a pergunta para ele mesmo responder. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele vem em Romanos capítulo 8 a resposta. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida vos libertou da lei do pecado e da morte. Visto que era impossível a lei, se tornou possível a graça. Você não é sentenciado a andar na carne. Você
Você não é sentenciado a andar nesse mundo que se corrompe. Você não é sentenciado como se fosse um karma pertencente a uma casta intransponível. Não, você nasceu de novo. Você tem a natureza de Cristo. Você não tem o espírito do mundo, mas você tem o espírito de Cristo. Você tem a nova vida que pode ser vivida em abundância. Não admita isso como uma escravidão, não, mas uma consciência. Eu sei que na minha carne, mas eu não obedeço à carne, eu obedeço o Espírito. Eu sei que a resposta deveria ser atravessada, mas eu não vou atravessar, eu vou dar no Espírito, aleluia, a resposta. Eu sei que o comportamento era merecido, mas eu não vou dar um comportamento merecido na carne, mas sim no Espírito. Decisões, 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 decisões. Consciência disso, consciência de que os sentidos que estão clamando para ti, como quem deve alimentá-los. Ei, não é toda comida que você olhar que você tem que comer. Não é todo sentimento que você sente que é verdadeiro. Não é toda vontade que você tem, ela é de Deus. Tem gente que é assim, sentir a vontade, logo é de Deus, só porque eu estou sentindo. Meu Deus do céu. Você virou seu próprio Deus. O seu ventre está no governo da sua vida. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Você é maior do que os seus próprios desejos. Você é maior do que a sua própria vontade. Pastor, eu não sei disso. Então descubra agora. Você nasceu de novo. O seu espírito recriado é um espírito livre. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo de um sistema corrompido. Você é livre para tomar decisões no espírito. Glória a Deus. Alguém pode dar um brado de vitória aqui? Alguém pode aplaudir ao Senhor aqui? Vamos lá. Então o que eu tenho que entender? Se eu não vou caminhar pela lei da audição, do olfato, do paladar, do tato, eu tenho que entender que está Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui que ele continua dizendo: não vos conforme com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olhe para o seu irmão, pregue para ele, por favor. Diga assim: a sua grande vitória já lhe foi dada. Agora, para você andar como mais do que vitorioso, você precisa renovar sua mente. Meu Deus, o que é isso, pastor, que você está pregando? Diga uma coisa: a vitória que você tem não foi conquistada na sua força. A vitória que você tem foi conquistada na obra consumada de Jesus lá no Calvário. A vitória que você tem, você não terá. Ela já é tua, já é o teu direito. Mas como que eu sou mais do que vencedor? Quando eu pego o que eu já tenho e torno realidade na minha vida. Ó. Muda essa cachola aí, criatura. Minha avó já dizia: essa cabeça que você tem não é para segurar essas duas orelhas. É para pensar com pensamentos de Deus. Pare de pensar nessa sua carnalidade. Pare de pensar nesse mundo fantasioso que não é o mundo de Deus. Pense com a ótica de Deus. Veja o reino de Deus dentro de você. Veja a atmosfera dos céus em você. Está comigo aqui ou não? Aleluia. Consciência de Deus na sua vida. Consciência da sua identidade. Consciência da luta da carne e do espírito. E consciência de que você é a habitação de Deus. Olha o que está escrito lá em Efésios 3:17. Estou terminando, irmão. Eu sei que o culto foi mais longo hoje. É porque vocês estavam muito tempo sem treinar no Espírito. Eu precisei dar uma desenferrujada aí. Olha o que diz lá: assim habite Cristo no vosso coração pela fé. O que está escrito aqui? Habitação de Deus. Ei, você acha que você serve uma religião espírita? Não, você serve o cristianismo. Cristianismo e espiritismo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ei, você não serve um Deus que baixa e depois sobe. O Deus baixou em mim no culto aqui, ó. Glória! Aí foi para casa. O Espírito subiu.
Como que eu faço para ele descer de novo? Pelo amor de Deus, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Você é a habitação de Deus. Ele está com você quando você dorme, quando você acorda, quando você vai no banheiro. E Ele está com você quando você está fazendo aquela coisa horrorosa, criatura. Ele está lá, mesmo assim não te abandona. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo assim, cara, você não nasceu para isso, sai daí, sai desse mundo aí. Você nasceu para a santidade, não para esse pecado. Você não nasceu para esse erro, sai daí. Deus não nos abandona, Ele não nos rejeita. Você é a habitação permanente de Deus. Consciência disso. Deus, eu estou em Deus, eu estou com Deus, eu ando com Deus. Tudo eu estou fazendo em Deus, para Deus, na presença de Deus. Você tem essa consciência? Acho que não. Ah, não tem. Porque você não ia falar mal do teu pastor sabendo que Deus está ali, não é verdade? Não, deixa eu ver bem se você virou um pecador descarado. Você não ia falar mal da sua esposa sabendo que Deus está ali ouvindo, né? Não. Você não ia usar drogas que destroem seu corpo, sabendo que Deus está ali e que Ele te ama. Não. Sabe por que a gente anda na carne? Porque a gente perde a consciência da habitação de Deus. Se você tiver a consciência que Deus está com você todos os dias, toda hora, todo instante, você vai pensar umas 2 vezes antes de fazer o que você faz. Posso contar uma coisa engraçada? Vocês prometem editar esse vídeo aí? Uma vez eu estava orando, para valer, uma oração poderosa. Quem já orou oração poderosa aí? Meus filhos que falam assim, pastor, pai, faz aquela oração poderosa para mim. Aí eu estava fazendo aquela oração poderosa e me deu vontade de soltar um pum. Ah, você nunca fez isso? Só eu. Levanta a mão, vai editar, vai lá. Seu peidorreiro espiritual, vai lá. Vai lá, irmão, está com vergonha? Se Jesus voltar agora, vocês vão ficar aí com o anticristo, porque ele sabe que ele sentiu aquele cheirinho. Subiu, viu? Subiu como aroma, não agradável, mas subiu. Agora te falar uma coisa. Olha como é engraçado. Irmão, uma sempre acontece na vida da gente. A gente nunca nega um pum para um amigo. Já percebeu isso? Na frente de amigo, a gente está sempre soltando pum. É verdade ou não é? Tá? Então, se Deus é teu amigo, você vai ter muita liberdade. Mas aquele dia, deixa eu te falar uma coisa, eu fiquei tão constrangido que eu parei de orar. Eu falei, e agora, como que eu faço? Eu não orar e soltar pum não dá certo. Estou falando sério, aconteceu comigo isso. Aí de repente eu falei, mas se eu saio daqui, do lugar da oração, eu não estou saindo da presença de Deus. Eu falei, Deus, desculpa aí. Pastor, mas que conversa é essa de pum? Isso não tem nada de espiritual. Gente, consciência de Deus. Você acha que Deus não entra no banheiro quando você entra? Ele queria ficar lá de fora, mas Ele tem a obrigação. Ele deu a palavra dele que estaria com você em todos os momentos. Cria essa consciência. Você vai ver que você vai andar muito mais em vitória. Está comigo aqui ou não? Eu vou escandalizar muito se eu continuar com a conversa aqui. Olha o que diz lá, 1 Coríntios 2, capítulo 9 a 12. Estou terminando, eu sei que eu passei do horário hoje. É só para vocês aprenderem a andar em amor comigo. Olha só. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais entrou, nem penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Vamos parar por aí. Tenha essa consciência da ação do Espírito na sua vida. Pelo amor de Jesus. O Espírito Santo não é um ser aleatório. O Espírito Santo está com você para te instruir, para te dar sabedoria, para te dar poder de decisão certa. O Espírito Santo está com você para te dar força. Quando você parece que você não tem força, você vai ceder, você sabe que você está indo, você está, meu Deus, eu vou agora, eu
peco, o Espírito Santo, não, você não precisa, volta, criatura. Ele está com você ali, todos os dias, todas as horas, todo momento. Alimente essa consciência do Espírito Santo dentro de você. Alimente, por isso que eu falo, independente da forma como você crê ou não de orar em línguas é tremendo, você está o tempo inteiro ali. Aí de repente a sua esposa faz assim uma coisa que você oh, glória a Deus. Alguém entendeu aqui ou não? Consciência do mundo espiritual. E concluindo, você quer ser governado em Deus? Eu vou pregar isso daqui, só vou falar. Aprenda a andar em amor. Cenas do próximo capítulo. Quem anda em amor sempre vai estar na direção de Deus. Aprenda a andar em paz. Quem anda em paz sempre andará na direção com Deus. Aprenda a andar em fé. Quem anda em fé está sempre andando na direção de Deus. Aprenda a andar na plenitude de Cristo, desfrutando de tudo que lhe foi dado gratuitamente. E aprenda, acima de tudo, e esse texto eu quero ler. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Você sabe uma das coisas que mais alimenta a carnalidade? Ouça com muita atenção. Sabe uma das coisas que mais alimenta o seu espírito? Ouça-me com muita atenção. A gratidão alimenta o seu espírito. A ingratidão alimenta a sua carne. A ingratidão, ela defeca na sua alma. Ela apodrece a sua consciência. Ela destrói os seus relacionamentos. Ela acaba com a sua relação com Deus. Você tem mais para agradecer do que para reclamar. Gratidão no coração. Você já agradeceu por tua salvação? Você já agradeceu porque você não está em direção ao inferno hoje? Você já agradeceu porque o seu nome está escrito no livro da vida? Você já agradeceu porque você tem um novo nome escrito na pedrinha branca lá no céu? Você já agradeceu que vai chegar o dia em que não vai haver mais choros, não vai haver mais lágrimas? Você já agradeceu que um dia você vai ser tão rico, que você vai andar sobre o ouro? A porta lá da sua casa vai ser de uma pérola só. Você já agradeceu que você vai conhecer a Ele assim como você é conhecido por Ele? Você já agradeceu que você não vai ter mais a limitação da dor e do sofrimento? Por que reclamar tanto por essa tão breve e tão momentânea vida? Por que não ter um foco na eternidade? Por que não ter um foco naquilo que já é nosso, garantido por Ele? Gratidão é a chave. Não apenas uma, mas é uma das chaves poderosas. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos.